A salvação é para todos os homens. Esta é a temática que iremos observar, iremos abordar neste vídeo. Este artigo pertence ao professor Euler Lopes Moreira. Diga-se de passagem, é o meu professor de língua grega, o professor Euler Lopes Moreira. Eu quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho ao professor Euler Lopes Moreira. Uma análise léxico-sintática da palavra paz, todo em diversas passagens do Novo Testamento. Paz é um adjetivo triforme. Na língua grega nós temos três tipos de adjetivo: adjetivo uniforme, adjetivo biforme e adjetivo triforme. O uniforme, uma única forma para masculino, feminino e neutro. Biforme, duas formas para masculino, feminino e neutro. Adjetivo triforme, três formas para masculino, feminino e neutro. Aqui nós temos João capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5, texto base. Rutus, enenarake prosanfeon, pantadia autu egeneto, kaikrodis autu egeneto, udi hen hogenonen, en auto zoe, en kaihitzoe en tofus tonon tropa, kaitofus, en te escutia fainei kaihescutia autu, au catelaben. Depois iremos observar que esse adjetivo é panta. Aqui qual o seu sentido léxico semântico aqui em João capítulo 1, do verso de número 3. Tá bom? Bom, nesta síntese iremos apresentar uma análise do termo grego todo em relação à salvação. Mas primeiro veremos onde ela ocorre nas diversas passagens, dando um tipo de sentido. Sabemos que há uma discussão muito grande em relação a esse termo. Dois sistemas de interpretação ao longo dos séculos vêm se enfrentando no campo das ideias sobre o real entendimento soteriológico aplicado ao homem. Uma pergunta crucial é feita: a palavra todos, no que tange à salvação, na Bíblia é limitada a certas pessoas ou não? Através desse pequeno estudo, venho elucidar algumas regras para colocar todas as observações no seu devido lugar. Não quero aqui dissecar o assunto, mas somente cooperar para que os interessados possam tirar suas devidas conclusões. O que irei apresentar é a posição estritamente declarada do léxico de Edward Robson, léxico baseado no domínio semântico de Jonathan Lowe e Eugene Schneider, dicionário do Novo Testamento grego, W.C. Theon, e outras obras que serão apresentadas nas referências bibliográficas dessa síntese e poderão ser consultadas. Análise léxico-sintaxe ou sintaxe é emprego de paz segundo os gramáticos. O termo grego paz, que está numa classe de adjetivos, pode muito bem funcionar como predicativo com um substantivo, precedente de artigo. Na função predicativa, o adjetivo faz uma afirmação sobre o substantivo, declarando alguma qualidade considerada digna de destaque, mas também pode funcionar como atributiva. Aqui nós temos alguns exemplos. Veja, paz, passa, repolis. Então veja que passa aqui, ele está no singular. Aqui ele está precedendo um substantivo que está articulado. E, logicamente, esse substantivo aqui, ele está também no singular, tá corroborando aí com o adjetivo. Então veja que esta construção, esta posição do adjetivo aqui indica que nós temos aqui a posição predicativa, tá? Aqui o adjetivo passa, ele está aqui na posição predicativa, tá? É um adjetivo que está aqui no feminino nominativo singular, precedendo aqui outro substantivo, tá precedendo aqui um substantivo que também está aqui no feminino nominativo singular. Então veja que no centro nós temos aqui um artigo substantivo e aqui nós temos um adjetivo. Logo nós temos aqui a tradução toda a cidade, posição predicativa. Outro exemplo, passai. Aqui nós já temos o adjetivo aqui declinado no plural, tá? Passai roi polis, tá? Aqui nós temos esse adjetivo declinado aqui no feminino plural, tá? Também está no caso um nominativo, precedendo aqui um substantivo,
e também está no plural, tá? Logo nós temos aqui no centro um artigo indicando que essa é a posição aqui predicativa, tá? Todas as cidades. Então, o sentido semântico dessa construção aqui envolvendo aqui o paz, que como passai, que seria a sua forma aqui frasal, seria todas as cidades, o sentido semântico aqui de paz, tá? Todas as cidades, posição predicativa. Bom, repassa polis. Então veja que aqui nós já temos aqui uma posição atributiva. Por quê? Porque nós temos aqui um artigo precedendo o passa e o substantivo aqui, ele está sem o artigo, logo indicando que essa construção aqui de passa dentro da frase é uma posição atributiva. Nesse quesito nós temos aqui, ó, cidade inteira como um todo, tá? É a posição atributiva. O substantivo, quando aparece no singular sem o artigo, paz tem o sentido de cada. Então veja esse exemplo aqui, paz horos, cada manhã. Por quê? Porque paz aqui ele está no singular, precedendo um substantivo, aqui ó, um substantivo que não tem artigo, sem artigo aqui. Então o sentido dele é de cada manhã, tá bom? Com artigo e com particípio. Veja, paz hopistelon. Então veja aqui, ó, paz hopistelon. Olha que interessante. Todo o que crê, que seria um particípio presente, tá bom? Aqui nós temos aqui também a posição predicativa. Por quê? Porque nós temos aqui o adjetivo paz precedendo um particípio, porém ele está aqui na forma predicativa, é um particípio substantivado na forma predicativa. Ele está aqui na posição predicativa, tá? É um particípio substantivado na função predicativa. Logo nós temos aqui o sentido semântico de todo o que crê. Pantes roi pistelontes. Então veja que aqui é vertido para o plural, tá? Então paz aqui agora está no plural. Pantes roi pistelontes, tá? Todos os que creem. Então veja que a função também novamente predicativa, tá? Pantes aqui agora é declinado no plural, mas um particípio que também agora está no plural, mas um artigo no plural indicando que aqui é a posição predicativa, tá? Todos os que creem. Panta tá onta e quei. Todas as coisas que estão ali. Então veja que panta, agora aqui nós temos panta na forma neutra, tá? Aqui nós temos panta no neutro, tá onta. Então veja aqui, ó, panta tá onta e quei. Todas as coisas que estão ali. Então veja que essa condição aqui agora é no neutro, tá? Aqui nós temos no masculino, aqui nós temos aqui a forma no masculino, porém essa forma aqui do masculino paz hopistelon, essa forma aqui é a forma que indica a posição predicativa, tá? A posição predicativa, tá? E aqui nós temos o neutro, ó, aqui nós temos o neutro nesse caso aqui, tá? E pantes, aqui pantes nós temos aqui um nominativo plural aqui, nominativo plural, tá bom? Porém aqui gênero masculino, aqui roi pistelontes, tá? Nesse quesito aqui, logo só que aqui embaixo nós já temos o neutro, a forma do neutro, tá bom? Aqui o neutro é plural, tá bom? Panta tá onta e quei, todas as coisas que estão ali. Panta tá onta e quei, todas as coisas que estão ali. Seria essa construção aqui, tá? E o sentido de panta aqui no neutro é todas as coisas, tá? Porque panta aqui no neutro ele tem esse sentido, tá? De todas as coisas que estão ali. Bom, os exemplos supracitados nos mostram a maneira de se entender uma sentença em grego. Exegetas e estudiosos devem observar cada regra para poderem aplicá-las e assim extrair do texto o real significado. Bom, significado semântico. Segundo os dicionaristas, toda a palavra é carregada de significados. Descobrir o que cada palavra significa dentro de uma sentença ou enunciado leva o exegeta a se aproximar mais do texto e assim estará entendendo sem preconceito dogmático a mensagem. Por isso veremos o significado semântico de paz. Segundo o DTN, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, página 2521 a 2522, o termo paz como adjetivo no singular. Aí que nós temos aqui algumas observações.
Sem o artigo significa cada. Então veja que par sem o artigo significa cada no singular. Antes do substantivo, ó, veja, antes do substantivo com artigo, tá? Que eu vou corrigir substantivo, né? Mas substantivo. Antes do substantivo com artigo todo. Passa reludaia. Então veja aqui, ó, um exemplo. Passa reludaia, né? Como Marcos capítulo 3, versículo 5, tá? Então essa é a ilustração aqui daqui da parte B, tá? Antes do substantivo com artigo. Seria o sentido de todo. Passa a ter, passa reludaia, nesse quesito aqui, tá bom? Bom, entre o artigo e o substantivo é inteiro e todo. Exemplo, roupas nomos. Então veja aqui, nós temos o pas entre um artigo e um substantivo. Essa construção aqui indica inteiro o todo. Veja aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 14, toda a lei. Aqui se ressalta a soma total em contraste com as partes. Objeto completo em oposição às porções separadas. Pas no plural significa todos. Pas como substantivo significa cada um. Todos, vinculado com tis, significa qualquer um. Com topan significa tudo. Por quê? Porque nós temos aqui a forma do neutro, tá? Pas seria masculino, passa feminino e pan seria neutro, tá bom? Com topan, aqui ó, topan, neutro significa tudo, a totalidade. E também o ponto principal, en pante, tá? Veja aqui a preposição en, mas pante aqui no dativo. Significa em cada assunto, tá? Com respeito a tudo e em tudo. Bom, o neutro plural, panta, significa todas as coisas, tá? Panta, tudo isto, tá? Tudo isto. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, tá? Todas as coisas. Romanos capítulo 11, 36, Colossenses 1, 16 a 17, tá? Em grego secular, tapanta também significa a totalidade, o universo. Raspas é uma forma fortalecida de paz, frequentemente empregada com o mesmo sentido, mas às vezes com um significado intensificado, a totalidade, tudo e todos. Bom, examinando as sentenças em grego com paz, olha que interessante, ressaltando as regras já estabelecidas nos léxicos dicionários. Então, só relembrando aqui que no texto base inicial aqui do vídeo, panta, aqui ele está aqui no neutro, logo nós temos todas as coisas, tá? Panta de altura gêneto, então todas as coisas foram feitas, Kairolis altura gêneto udirim hongenonin, tá? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Bom, voltando aqui onde estávamos, deixa eu colocar aqui. Bom, examinando as sentenças em grego com paz, saltando as regras já estabelecidas nos léxicos e dicionários, quando paz aparece antes de um substantivo, com artigo, traz a ideia de uma totalidade, todo o todo. Exemplo, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Mateus capítulo 6, 29, que na Almeida corrigida fiel. Lego den rimin roteude Solomon en passe te doxe autu peribaleto ros ren tuton. Então veja que aqui nós temos passe, tá? Ele está precedendo aqui um substantivo articulado. Olha que interessante. Aqui nesse texto nós temos aqui uma totalidade, tá? O todo. Por quê? Porque paz, ele está aqui, está declinado aqui no feminino, tá? Dativo, singular. Passe te doxe está precedendo aqui um substantivo que também está no dativo feminino singular. Porém, esse substantivo aqui é articulado, ó, está no singular, então indica a totalidade, tá? Toda a sua glória, tá? Em termos gerais, nesse quesito aqui, tá bom? Observamos que o termo passe te doxa autu está se referindo a tudo, tá? Honra, dignidade, majestade que Salomão possuía, dando uma ideia de uma totalidade, mas sem especificar cada elemento do seu reino. Olha que interessante. Em toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Lucas capítulo 1, versículo 10. Aqui na Almeida corrigida fiel. Ó, kai pan to plethos. Olha que interessante. Agora pan aqui está no neutro singular. Olha que interessante. Aqui ele já está no neutro singular.
tá bom? Ó, pantopletos, kai topletos, en tu, lau proserhomenos ecterhortu, timiamatos. Bom, e toda a multidão. Olha que interessante. Aqui, essa conjunção, toda a multidão, tá, envolve a multidão em geral, tá bom? Envolve a multidão em geral, não é uma parte da multidão, tá? É toda a multidão do povo que estava fora orando uma hora do incenso. Então, é toda a multidão que estava fora orando. Então, engloba toda a multidão do povo que estava fora. A expressão pantopletos, toda a multidão, utilizando o artigo com o seu substantivo, aqui ó, bom, mostrando que não era qualquer multidão que estava ali, mas uma multidão com fortes crenças religiosas. O adjetivo predicativo, porque aqui nós temos uma posição realmente predicativa, tá? Pantopletos, veja aqui, é o adjetivo, artigo e substantivo, tá? Predicativo, nominativo pan, qualifica toda a multidão. Então veja, o adjetivo predicativo, nominativo pan, tá? Qualifica toda a multidão, tá? Ele aqui é neutro, tá? É um nominativo neutro. Qualifica toda a multidão de uma forma coletiva e vibrante, sem trazer uma ideia de cada indivíduo envolvido. Podemos nos valer de mais um texto mostrando que o termo paz, antes de um substantivo com artigo, se refere a uma totalidade ou todo, sem trazer aquela ideia de individualidade. Então saíam até com ele Jerusalém, toda a Judéia, ora, e toda a circunvizinhança do Jordão. Então percebam que aqui o texto de Mateus capítulo 3, versículo 5, ele traz essa construção aqui, tá bom? Essa construção aqui, toda a Judéia. Aí no texto grego nós temos assim, ó, exeporel eto pros auton Jerusalém kai passa Iudaia, kai passa perichorostu Iudrano, nesse quesito aqui, tá bom? Mas olha que interessante, passa, aí que nós temos o artigo e substantivo, né? Então adjetivo aqui predicativo, passa, feminino, nominativo singular, tá? Iudaia, olha que interessante, aqui nós temos passa precedendo o substantivo articulado, logo a ideia é de todo, tá bom? Mais uma vez, passa estando no singular e antes de um substantivo com um artigo, demonstra uma unidade coletiva totalitária, indicando que toda a Judéia é metonímia, indicativo para os habitantes, sem delimitar as suas cidades com seus habitantes, saíam para ouvir a mensagem de João Batista. Os exemplos são o suficiente para elucidarmos a palavra paz, mas desejarem e mais adiante podemos verificar esses textos. Mateus 8:32, Marcos 5:33, João 8:2, Romanos 3:19 e também aqui Romanos capítulo 4, versículo 16. Bom, o emprego do termo paz trazendo uma ênfase de número definido. Nos primeiros exemplos, tentamos levar o leitor a conceber que o termo paz, em diversas passagens, indica uma ideia de unidade, uma totalidade, todo o todo, que nessa visão o singular é usado com um substantivo com artigo. Agora, avançando em nosso estudo, o mesmo termo, com seus respectivos casos, vão nos trazer a ideia de um número definido. Exemplo, paz no plural com substantivo com artigo no plural. Veja, paz no plural com substantivo com artigo no plural. Exemplo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Passai, Rai, Geneai, Apo Abraão, Reus David, Geneai, Decatessares, Rai, Apo David. Então veja que passai está aqui no plural. Nós temos aqui o substantivo também está no plural e o artigo também indicando que esse substantivo ele é nominativo e também está aqui também no plural. Passai. Então passai também aqui é um adjetivo que também está no plural, porém o seu gênero aqui
é feminino, tá bom? Passai, ele é feminino plural, nesse quesito aqui, tá bom? O texto é bem claro quando trabalha paz como um número definido. Nesse caso, paz tem um reforço a mais pela preposição apó, desde e o advérbio réus até que reforçam essa delimitação. Veremos outro exemplo onde paz é um número definido antes de uma palavra que se segue. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele. E eram eles, agora veja, eles da seita dos saduceus. Encheram-se de inveja. Atos 5,17, Almeida Corrigida Fiel. Aí que nós temos, vou abreviar, não vou ler todos os textos, para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Aqui nós temos aqui, Pantis, Roy, sim, autor, Reusa, Airesis, ton Saducaion. Por quê? Porque veja que aqui, Pantis, ele está aqui no plural, tá? Masculino, nominativo, plural, todos que estavam com ele. Esse todos, eles pertencem a um grupo dos fariseus, da seita dos fariseus, tá bom? Veja, o termo está mais uma vez nos trazendo a ideia de um número definido. Por quê? Pois o ressaltado que a seita dos saduceus estava no local. Era possivelmente no sinédrio que eles estavam, fazendo um tipo de reunião. Uma reunião de fato tem um número definido, então por causa da reunião aqui da seita dos saduceus, paz aqui no nominativo, masculino plural, tá? Ele tem um número definido, tá bom? Prosseguindo, fazendo um tipo de reunião. Uma reunião de fato tem um número definido de pessoas. Nos dois exemplos, o adjetivo paz indicou um número definido. Devemos sempre recorrer, depois eu vou observar aqui, tá? Erros ortográficos, vou corrigir. Devemos sempre recorrer ao contexto em que a palavra está inserida, para termos mais segurança no momento de extrairmos o verdadeiro significado. Então, perceba essa real importância aqui para a exegese, tá bom? Nos dois textos, o adjetivo paz indicou um número definido. Devemos sempre recorrer ao contexto em que a palavra está inserida, para termos mais segurança no momento de extrairmos o verdadeiro significado. Bom, número indefinido sem um artigo aqui que o bicho vai pegar. Bom, em nossa próxima análise, vamos expor alguns textos importantíssimos que trazem números indefinidos aos elementos que estão no anunciado, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Atos 22,15, Almeida Corrigida Fiel. Aí nós temos aqui o texto grego. Roti esse martris, autu pros pontos antropos, ron euracras kai ecusas. Olha que interessante. Aqui nós temos pantas, mas um substantivo está aqui no acusativo, tá? No acusativo é plural. Logo, pantas aqui, ele também está num acusativo plural, tá? Porque ele está aqui corroborando com o substantivo, tá? Então ele aqui está num acusativo também masculino plural. Pros pantas antropos ron reuracas kai ecusas. A frase com todos os homens está fortemente indefinida diante do texto, pois não está delimitando quais homens o apóstolo Paulo poderia testemunhar acerca do evangelho. Sabemos que o apóstolo evangelizou tanto os judeus como os gentios, e isso é notório, mas pela frase o próprio Paulo nos deixa um número indefinido de homens que tem de levar as boas novas da salvação. Duas passagens que têm o mesmo valor em sintaxe e ideia teológica vão ser analisados posteriormente diante das regras do léxico de Edward Robson, que é a principal fonte desse estudo. O termo paz, na sua forma plural, sucedido por um substantivo sem um artigo, está indicando um número indefinido. Então veja aqui a regra, tá? Paz, na sua forma plural, sucedido por um substantivo sem um artigo, está indicando um número
indefinido. Analisaremos outras passagens que se enquadram na mesma regra, implicando assim um número indefinido. Vejamos, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens no que tem visto e ouvido. Atos 22:15. Então veja aqui, pantas plural, aí precedendo um substantivo que não tem artigo, indicando aqui o número indefinido, tá? Nesse quesito aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Então veja que pantas, mais uma vez, aqui está no acusativo masculino plural, precedendo um substantivo que também está no acusativo masculino plural, sem o artigo, indicando o número indefinido, tá bom? Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18, na Almeida corrigida fiel. Ara unhos de reinos para pitomatos, eis pantos antropos, eis catacrima, rutos cai de reinos, de caiomatos, eis pantos antropos, eis de caiosim, sois. Pantas, mais uma vez, no plural, aqui no acusativo plural, precedendo o substantivo também está no acusativo plural, sem o artigo, indicando aqui, dentro do seu sentido semântico, tá? Um número indefinido, tá bom? E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Será que é um número calculável de anjos? Ou será se é um número indefinido, incalculável? Veremos aqui agora. Pantis é angeloi. Então veja que angeloi está aqui no nominativo masculino plural, precedido também por paz, declinado aqui também no nominativo masculino plural, tá bom? Porém, angeloi, que vem de angelos, nesse quesito aqui não tem artigo, então está indicando aqui o número indefinido. Então, o número de anjos aqui é altamente indefinido, tá? Incontável. Se refere a todos os anjos de Deus mesmo, tá bom? Vimos que todos os casos, os substantivos estão sem um artigo, portanto, o entendimento de toda a sentença é uma clara indefinição. Agora, quero chamar sua atenção para dois textos muito discutidos. Tudo que ressaltei até agora fora baseado em gramáticas e léxicos, trazendo assim uma base sólida e exegética do assunto em pauta. Vejamos as referidas passagens. Referidas passagens. Bom, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Olha que interessante. Tito 2:11, Almeida corrigida fiel. Epifanigar, rarisutzeu, soterios passis, passim, antropós. Olha que interessante aqui. Aqui nós temos passim, o adjetivo paz, tá? Ele está aqui declinado no plural, porém ele está aqui no dativo masculino plural, tá bom? Precedido também por um substantivo que também está aqui no masculino dativo plural, porém sem artigo, indicando o número indefinido, tá? Indicando que é todos os homens mesmo, tá bom? Todos os homens, tá? Em geral, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 da Almeida e revista atualizada. Veremos o texto aqui em grego. Ros pantas, que é um pronome relativo. Bom, pantas antropos. Olha que interessante. Pantas antropos. Pantas novamente aqui. Ele está aqui aparecendo no plural. Porém, ele está aqui no acusativo masculino plural, tá bom? Precedendo aqui também um substantivo sem artigo, que também está aqui no nominativo masculino plural, tá bom? Indicando o número indefinido, tá bom? Então, aqui pantas, tá? O seu sentido semântico é todos os homens mesmo, tá? Em geral. Em Tito 2:11, passe é um adjetivo dativo masculino plural, concordando, claro, com seu substantivo antropós, dativo masculino plural, sem um artigo definido. Também em Timóteo 2:4, em 2 Timóteo 2:4, pantas, que é um adjetivo dativo masculino plural, concordando com o seu substantivo antropos,
tá? Que também é um dativo masculino plural, se enquadrando na regra proposta. Os dois textos citados em destaque neste estudo não podem ser tidos como uma mensagem que indica um número indefinido. Portanto, a salvação vinda por Deus é para todos os homens, sem distinção de raça, cor e etnia. O texto não vislumbra um grupo de pessoas e nem uma unidade coletiva singular, mas a todos em geral. Isso é muito forte, sem mencionar definição restrita. Na passagem de Tito 2,11, enfatiza o termo charis, graça, como uma manifestação, epiphanen, cujo significado é fazer aparecer, mostrar-se. É visto também que ela está relacionada como posse no substantivo suseu, ou seja, ela, a graça, procede de Deus, pois é gerada nele. Da mesma sorte, a salvação é trazida por ele para todos os homens, porque ambas provêm de Deus. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, o que me chama a atenção é o verbo telei, que por causa de sua terminação ei, terceira pessoa do singular, está a terceira pessoa do singular de telo, seria o eis, ei, omenete, use, tá? Verbo indicativo presente ativo na primeira pessoa do singular. Na classe gramatical, telei está no modo indicativo, pois está ligado a teu, que é o praticante da ação verbal. Depois eu vou corrigir aqui, tá bom? Que tem que é teu, tá? Que é um praticante da ação verbal. O modo indicativo é o modo da afirmação da realidade e apresentação do verbo como real. Ou seja, o desejo de Deus em salvar todos os homens é de fato real e não imaginário. Vou deixar isso aqui grifado para vocês verem, tá bom? Ou seja, o desejo de Deus em salvar a todos os homens é de fato real, não imaginário, tá bom? O verbo está também no tempo presente e na voz ativa. Segundo Lourenço Stereo-Rega, o mesmo nos aplica sobre o tempo, nos explica sobre o tempo presente, dizendo que em todos os modos, incluindo o indicativo, o presente expressa uma ação contínua ou num estado incompleto, chamada ação durativa ou linear, dando ideia como se fosse um gerúndio de português, tá bom? A ação é considerada como progredindo, em andamento e acontecendo. Então a vontade de Deus é contínua, que todos os homens de Deus se salvem, tá bom? Se a ação é considerada como progredindo, em andamento, como acontecendo, então o desejo, a vontade de Deus em salvar todos os homens está ativa e vivificante em Deus, em função real e presente segundo a visão de Paulo, que usou esse termo nesse tempo presente na voz ativa. O termo antropos está sem o artigo no plural, mostrando assim um número indefinido de pessoas na salvação, tanto em Tito 2,11, quanto em 1 Timóteo 2,4. De acordo com as regras gramaticais, não podemos conceber um número definido de pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante, paz, precedendo aqui o particípio, tá? Hopistelon, precedendo o particípio na função predicativa, tá bom? Paz aqui no nominativo singular, tá? Precedendo um particípio aqui, tá? Que está na função predicativa. Logo, nós temos aqui uma ideia de todo, tá? No sentido geral. Sabemos que paz, no singular, está indicando e vislumbrando todo, porque aqui pisteon está com o artigo indicando aqui também que é um adjetivo, que é um particípio substantivado na função predicativa por causa da construção frasal da posição do adjetivo, tá bom? Que nesse caso, que nominativo de pistel, que nesse caso tem a função de adjetivo, tá? Porque aqui também nós temos indicando aqui pela terminação do particípio que ele está aqui também no nominativo, está concordando aqui com o adjetivo que também está aqui no nominativo masculino singular, tá bom? Que nesse caso tem a função de adjetivo substantivado, nos traz a tradução de o crente ou o que crê, e quem crê, aquele que crê. A relação da palavra paz
com o adjetivo substantivado, pistel, é um indicativo de todo. Indivíduo em número indefinido, sem apontar quem expressa a crença, quem continuamente nele, no Filho de Deus, tem a vida eterna. Pois um particípio presente que quer dizer uma ação contínua, em andamento. O objetivo desse estudo, como já foi mencionado no prólogo do mesmo, não é de maneira alguma esgotar o assunto, mas contribuir com a Escritura Sagrada, usando a ferramenta exegética que é indispensável nessa análise. Desde já agradeço a todos os leitores desse tão pequeno estudo. Referências bibliográficas está aqui, tá bom? Todas as referências bibliográficas, Lourenço, Estélio Rega, Dobson, Daniel Wallace, Fritzen, René Clicker-Roger, Robson, Eugênio de Nádia, Mussi, e assim sucessivamente, tá bom? O autor dessa obra é o professor Euler Lopes Moreira.